noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Sã Doutrina. É um prazer tê-los aqui, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. E para nós é um prazer tê-la audiência aí de cada um de vocês. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como propósito oferecer ensino teológico de qualidade para você. E para isso nós estamos oferecendo esse curso introdutório, básico, nas doutrinas cristãs, nas doutrinas do cristianismo. E todas as quartas-feiras, começando, como hoje, às 8 horas da noite, nós estamos aqui para estudar junto com vocês, compartilhar conhecimento, tendo as Escrituras Sagradas como a nossa referência. Eu quero, antes de começar a falar do nosso assunto de hoje, eu quero incentivá-lo a participar conosco do nosso programa, do Sã Doutrina. Então, você que está nos acompanhando, você faça perguntas, levante questões, questionamentos, enfim, tire algumas dúvidas, algo que nós falamos aqui e que de repente não ficou claro. Você tem a possibilidade de participar no chat mesmo aí do YouTube, tá? Desenvolva aí a sua pergunta, o seu questionamento. E a única coisa que nós pedimos é que sejam questionamentos e perguntas pertinentes ao nosso tema, ao tema de hoje, tá? Então, por favor, fique à vontade, para nós será um prazer, na medida do possível, responder às suas perguntas. Algumas perguntas serão respondidas no próprio programa, outras perguntas serão respondidas, né, depois que o vídeo estiver no YouTube, aí nós podemos ali interagir com vocês, tá? Mas a gente incentiva que você participe conosco e faça o programa Sã Doutrina conosco, ok? Então, dito isso, eu quero primeiro me apresentar de novo. Meu nome é Nilson Júnior, né? Pastor Nilson Júnior, e eu estou aqui pela quarta vez já com você. Esse é o nosso quarto programa nesse novo formato, né? De aula, palestra, para que a gente possa conversar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada, de uma maneira um pouco mais abrangente, sobre alguns temas da teologia, sobre alguns temas das Escrituras. Nós ainda estamos naqueles assuntos bem básicos, né, da teologia, ainda não entramos nos assuntos que de repente, né, muitos aí estão esperando, né, mas ainda estamos fazendo a nossa base, né, deixando a base bem construída, para depois dessa base bem construída a gente começar a construir aí o nosso edifício teórico, teológico e buscar compreender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso quarto programa, então, Eu quero relembrar de modo bem rápido aqui com você o que nós já vimos até agora. No primeiro programa, nós falamos sobre a importância de se refletir sobre as motivações nos estudos teológicos. Então, antes de iniciarmos os temas propriamente ditos, nós refletimos durante o primeiro programa nesse assunto. Quais são as nossas motivações? Quais são as motivações perigosas, as motivações que são realmente saudáveis para se estudar teologia, né? E quero destacar aqui com você que quando o estudo teológico vem acompanhado de adoração, de humildade, de serviço, quando ele provoca adoração, humildade e serviço, esse é um bom indicativo de que as nossas motivações estão de acordo com a vontade de Deus. Esse foi o nosso primeiro programa. O segundo programa nosso, nós falamos sobre o homem como um ser fundamentalmente religioso. Nós falamos sobre religião e sobre o homem como um ser fundamentalmente religioso. E eu quero destacar aqui os dois pontos que nós vimos nesse segundo programa, que foi primeiro, a natureza da religião. Nós falamos sobre qual é a natureza da religião e nós vimos que a natureza da religião, ela consiste basicamente na consideração daquela expressão bíblica imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser fundamentalmente religioso porque ele foi criado por Deus e para Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então tudo que o homem faz, positivo ou negativamente, ele faz em relação a Deus. Todo ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que depois do pecado ele não creia mais em Deus, ele não consegue fugir dessa realidade. Ele está em algum tipo de relação com Deus, positiva ou negativa, em adoração ou em rebelião em relação a Deus. Então, por que o homem é um ser fundamentalmente religioso? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele está numa atmosfera relacional em relação ao Criador.
Essa é a natureza da religião. E vimos também a sede, né? A fonte da religião, que é o coração humano. Embora a religião diz respeito, né? Ela vai provocar interações e alterações no aspecto cognitivo, racional, emocional, mas a sede, aonde está situado, né, o elemento mais básico e fundamental da religião, é no que a Bíblia chama, no conceito bíblico de coração. Né? Coração é aquilo que existe, nós vimos, né, aquilo que existe de mais profundo no ser humano, e o nosso coração é essencialmente um lugar existencial religioso, de forma que o nosso coração ou está numa relação de amor a Deus ou de ódio em relação a Deus, ou de adoração ou de rebelião. Né? Então, a importância dos estudos das motivações, né, nos estudos teológicos, o homem como um ser fundamentalmente religioso. E no último programa, no nosso terceiro programa, nós vimos a questão da revelação como fonte da verdadeira religião. Né? Então nós estamos afunilando os nossos assuntos. Primeiro uma consideração bem geral das nossas motivações, depois a questão da religião e depois especificamente da revelação. A revelação como fonte da verdadeira religião. E aqui eu quero lembrar com você bem rapidinho sobre alguns dos principais tópicos que nós vimos na semana passada. Primeiro nós vimos que só é possível haver conhecimento de Deus porque Deus se revela a nós. Depois da queda, se Deus não se revelasse ao ser humano, nós ficaríamos num escuro. Né? No escuro existencial. Nós não conheceríamos a Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e se Deus não decidisse se revelar ao homem, o homem não teria condições de conhecer verdadeiramente a Deus. Vimos também que Deus se revela, nós vimos de maneira bem geral, né? De maneira bem didática, se revela de duas formas, de maneira geral e de maneira especial. Né? Então nós vimos que Deus se revela de forma geral na natureza, né? É possível conhecer termos algumas informações sobre Deus quando nós contemplamos a sua criação, e nós vimos, né, que algo que pode didaticamente nos ajudar nessa questão é que o artista sempre deixa sua marca na sua obra de arte. Então, observando a obra de arte, nós podemos deduzir, né, e chegar à conclusão de que existe um artista. E mais do que isso, olhando a obra de arte, as características dessa obra de arte, eu posso ter algumas informações sobre o Criador. Então Deus se revela de forma geral. Vimos que a revelação geral ela não é suficiente para nos dar um conhecimento salvador e redentivo. A revelação geral é suficiente para condenação. Ninguém pode chegar a Deus e falar que não tinha condições de crer em Deus. Ninguém, porque a revelação geral já é suficiente para ter algum tipo de conhecimento de Deus. Mas, então, retomando, a revelação é suficiente para a condenação, mas é insuficiente para a salvação. Então, esse é um primeiro tipo. Deus se revela de forma geral na natureza. Deus se revela também de forma especial. E aí nós vimos algumas características dessa revelação especial de Deus. A primeira dessas características, Deus se revela de forma especial nas teofanias, né? Deus, fanias, né? Vem lá do grego aparecer. Então, Deus se revela nas teofanias e alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, Deus se revelou no fogo, Deus se revelou nas nuvens, Deus se revelou no vento, Deus se revelou na sarça. Então, Deus se revela de modo especial nessas aparições específicas e pontuais que nós vemos em alguns exemplos bíblicos e nós lemos na semana passada. Deus se revela, além das teofanias, também nas comunicações diretas. Né? Deus, na voz audível, ele se revelou. Deus se revelou em sonhos, Deus se revelou em visões. Então, teofanias, comunicações diretas, nos milagres. O milagre nunca é um fim em si mesmo. O milagre tem um propósito para além dele mesmo. E é mais do que revelar que Deus é poderoso. Deus se comunica quando ele manifesta o seu poder. Deus se mostra quando ele manifesta o seu poder, tendo algum ato miraculoso. Deus, em quarto lugar, Deus se revela de forma plena
em Jesus Cristo, que a Bíblia chama do Verbo eterno, né? A palavra encarnada. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça a Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Deus é a imagem visível do Deus invisível, né? E, fazendo um link com o tema nosso de hoje, Deus se revela também na sua palavra escrita. Deus se revela em Cristo, palavra encarnada. Deus se revela nas Escrituras Sagradas, que é a palavra escrita. Vimos mais também, vimos que religião diz respeito a esse relacionamento entre o Deus Criador e o homem criado. Importante, é Deus que define os termos desse relacionamento, isso é importante a gente gravar. É Deus que define os termos do relacionamento entre ele, o Criador, e o homem, quem ele criou, né? E mais, os termos relacionais desse relacionamento, que é definido por Deus, está expresso e registrado nas Escrituras Sagradas. Então, retomando, religião diz respeito ao relacionamento entre Deus, Criador, e o homem criado. Quem define os termos do funcionamento correto dessa relação é o próprio Deus. E onde que está escrito, né, onde está registrado os termos dessa relação? Nas Escrituras Sagradas. Tá? Isso aqui é muito importante. E só há, isso aqui é uma frase que eu até repito aqui, que disse na semana passada, só existe, se a gente considerar o que nós dissemos até agora, só existe uma religião verdadeira. Por quê? Porque só existe um tipo de relacionamento correto com Deus, que é o que ele mesmo definiu e prescreveu nas Escrituras Sagradas. Então, por mais que às vezes possa ser polêmico, mas quando nós temos a intenção de entender esses temas do ponto de vista da Escritura, nós podemos chegar tranquilamente nessa afirmação. Só existe uma religião verdadeira, porque só existe um tipo de relacionamento com Deus, que é um relacionamento correto com Deus, né? Que é o relacionamento que o próprio Deus prescreveu nas Escrituras Sagradas. Então, o registro da revelação sobre como deve ser esse relacionamento está na Bíblia. E esse é o nosso tema de hoje. Então, nós começamos, os princípios para se estudar teologia, religião, depois fomos afunilando na questão da revelação e hoje especificamente na questão do Escrituras Sagradas, tá? Das Escrituras Sagradas. Então, é a partir daqui que nós vamos começar o tema de hoje. Tudo bem? Então, você que tiver alguma pergunta aí, por favor, vai anotando, depois escreve lá no chat. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente responde depois, tá? Mas participe conosco para a gente ir construindo entendimento sobre as Escrituras Sagradas. Quero começar o tema de hoje, as Escrituras Sagradas, a parte 1, com duas perguntas e quero que você reflita aí onde você estiver, anote, enfim, busque responder silenciosamente, audivelmente, fique à vontade. Primeira pergunta: que referência você usa para a construção das suas ideias? Essa é a primeira pergunta. Que referência você usa para construir as suas ideias, seja de que assunto for, né? Quando você pensa sobre economia, qual que é a referência que você usa? Quando você pensa sobre teologia, qual que é a referência que você usa? Quando você pensa sobre relacionamento, você tem uma opinião sobre isso. O relacionamento deve ser assim, não deve ser assim. Qual que é a referência que você usa quando você constrói as suas ideias? Essa é a primeira pergunta. É importante pensar nisso. E a segunda pergunta é a seguinte: quão confiável é essa sua referência? Entenderam? Deu para pegar? Primeira pergunta: que referência ou quais referências, pode ser mais de uma, enfim, né, você usa para construir suas ideias? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é quão confiável é, ou quão confiáveis são a referência ou as referências que você usa para construir as suas ideias. Quando a gente pensa em Escritura Sagrada, em revelação, a gente está pensando, em referência e a gente está pensando em quão confiável é a referência, porque nós vamos defender aqui que a única referência confiável para se pensar teologia, e mais do que isso, porque lá no primeiro estudo nós vimos que teologia tem a ver com a vida, mas voltando à questão teológica, a única referência confiável, segura, sólida, para se pensar, para se construir ideias sobre quem nós somos, quem Deus é, o que é pecado,
como resolver o problema do pecado, o que é salvação, existe céu? Será que, da onde que nós viemos? Será que existe vida após a morte? Como que, né, a maneira como você responde essas questões, sejam elas corretas ou incorretas, a maneira como eu respondo essas questões vai revelar necessariamente que eu tenho referências para construir as minhas ideias sobre isso. A questão é, eu tenho consciência de quais são as minhas referências e, segundo lugar, essas referências que eu uso para construir, para responder essas questões, que todo mundo faz, elas são confiáveis? Ela é confiável, essa referência? Isso é importante a gente pensar. Em outras palavras, eu estou perguntando o seguinte: sobre qual fundamento você edifica as suas ideias? Sobre a rocha da palavra ou sobre a areia do humanismo? Estou fazendo um eco aqui de um texto bíblico, quando Jesus Cristo fala sobre os dois fundamentos. Você constrói a sua vida na rocha que é Cristo ou na areia das suas próprias ideias? Aí aqui eu estou tentando fazer, parafraseando aí essas palavras de Cristo e tentando colocar na nossa questão aqui. Sobre qual fundamento você constrói as suas concepções de certo ou errado, as suas ideias, seja do que for? Sobre a rocha da palavra ou sobre a areia do humanismo? Você constrói as suas ideias sobre a vida, tendo Cristo, tendo a palavra de Deus como centro, como o norte, como a fonte, a referência, ou sobre o homem como centro de tudo? Todo mundo, se você não fez esse tipo de pergunta, um dia você vai se deparar com as consequências disso. Tá? Eu quero aqui citar um livro, que é a Confissão de Fé de Westminster, um documento confessional, isso a gente vai ver um pouco mais à frente. É um documento lá do século XVII, é um documento confessional que, basicamente, o nome já meio que indica um pouco, é uma confissão de fé. Ou seja, esse livro aqui professa algum tipo de fé. O conteúdo da Confissão de Fé de Westminster diz algumas coisas sobre o que as pessoas que escreveram esse livro creem acerca das Escrituras. Okay? E é interessante que essa exposição aqui do que aqueles homens lá do século XVII, lá na Inglaterra, criam sobre a palavra de Deus, sobre o homem, enfim. O primeiro capítulo não começa com a doutrina de Deus. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster é da Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada. Então aqui você tem um documento, inclusive, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como símbolo de fé, ou seja, uma declaração do que ela crê acerca das Escrituras, ela utiliza os símbolos de Westminster, Confissão de Fé, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. E aqui eu quero destacar um princípio que aqueles homens do século XVII utilizaram, que basicamente é o mesmo que nós queremos, de uma maneira assim bem menor, utilizar aqui também. Por que será que aqueles homens escolheram como primeiro capítulo falar das Escrituras e não de Deus? Será que a Escritura é mais importante do que Deus? Com certeza não. Até porque a Escritura só existe por causa de Deus. A ideia por trás aqui, de uma maneira bem simples, é que o seguinte: por que eles começaram com a Escritura? Porque todas as ideias que você vai ter sobre qualquer assunto, inclusive sobre Deus, elas devem estar pautadas na revelação que Deus faz sobre Ele mesmo. Claro que eles poderiam começar com a doutrina de Deus, Quem é Deus? Se Deus é uma só pessoa, se são 3 pessoas, enfim. Mas eles decidiram intencionalmente, conscientemente, primeiro capítulo, falar sobre as Escrituras. O que é a Escritura Sagrada? Ou o que são as Escrituras Sagradas? Quais são os seus atributos? As Escrituras foram inspiradas? E o que significa ser inspirado? A Escritura pode ser inspirada. A Escritura pode errar? Ela é inerrante ou ela pode errar? Então, primeiro eles fizeram as considerações bíblicas sobre a própria Escritura, para depois construir o conhecimento, as concepções que eles vão ter sobre quem é o homem, o que é pecado, o que é salvação, o que é predestinação, o que é livre-arbítrio, as questões todas. É porque tudo que nós pensamos
ou está em concordância com a Escritura, ou está em discordância da Escritura. Então, existe um princípio por trás desse método que os teólogos lá de Westminster utilizaram. Eu começo com a Escritura. E é basicamente isso que nós queremos fazer de uma maneira bem introdutória, como é o nosso curso, bem básica. Nós vamos falar, antes de falar quem é Deus, nós vamos falar sobre a revelação que Deus faz sobre Ele mesmo. Porque se esse livro aqui não for confiável, o que surge dele também não é confiável. Agora, se esse livro aqui é palavra de Deus, aí nós podemos, construir as nossas ideias baseadas nesse livro. Se esse livro não é a palavra de Deus, mas só contém a palavra de Deus, em outras partes ele não contém a palavra de Deus, então esse conhecimento não é tão seguro assim. Agora, se esse livro é palavra de Deus desde a primeira letra até a última letra, aí sim nós podemos construir as nossas concepções sobre quem nós somos e sobre quem Deus é, seguramente nele. Então, espero que você tenha entendido esse nosso princípio, é começar com a Escritura, desenvolver com a Escritura e terminar com a Escritura. Ou o nosso pensamento é bíblico, ou o nosso pensamento não vai honrar ao Deus que escreveu, que usou homens para escrever a própria Escritura. Então, esse era o princípio que eles utilizaram, e mesmo assim eu faço a pergunta, será que as Escrituras são confiáveis? E a proposta nossa hoje é basicamente estudar, tentar responder essa questão, olhando para o que a própria Escritura fala dela mesma. Tá? Então eu quero desenvolver 2 tópicos com vocês no dia de hoje, nessa noite aí junto com vocês. Primeiro, a necessidade da Escritura, ou a necessidade das Escrituras. Às vezes os autores utilizam no plural ou no singular. Então aqui às vezes a gente vai falar da Escritura ou das Escrituras, basicamente é a mesma coisa. Então, por que as Escrituras são necessárias? Essa é a primeira questão. Por que as Escrituras são necessárias? Depois da queda, as Escrituras são uma necessidade para revelar quem Deus é. Depois da queda, perceba que não existiam Escrituras, como nós temos hoje, antes da queda. Porque o homem tinha um conhecimento de Deus perfeito. Perfeito. Não existia pecado, não existia distorção no aspecto espiritual, no aspecto relacional, no aspecto racional, no aspecto cognitivo, no aspecto dos sentimentos. Não existia. Então o homem tinha um conhecimento perfeito de Deus. Não era um conhecimento exaustivo, obviamente, mas não existia imperfeição, não existia mancha, não existia distorção na maneira como o homem olhava e entendia Deus. Depois da queda, o conhecimento do homem ele é distorcido, ele é caído. O homem agora não consegue usar aquilo que ele conhece para a glória de Deus. O homem não consegue olhar para a criação e interpretá-la segundo a vontade de Deus. O homem agora olha tendo como lente para olhar a realidade o próprio pecado. O pecado agora influencia a forma como o homem constrói entendimento sobre as coisas. Então, depois da queda, as Escrituras, a revelação de Deus, ela passa a ser uma necessidade urgente do ser humano para que o homem possa saber quem ele é, quem Deus é e como existir restauração no relacionamento entre ele e Deus, ok? Depois da queda, as Escrituras, a revelação de Deus de forma específica, passa a ser uma necessidade para o homem se conhecer de modo correto, conhecer quem Deus é, saber que ele está numa relação agora distorcida e como pode existir redenção nesse relacionamento que foi quebrado e estragado pelo pecado. Uma frase aqui, primeiro texto bíblico de hoje, João 5,39. Olha só o que está escrito em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então é João, inspirado pelo Espírito Santo, falando exatamente isso. Que nós devemos examinar, aqui a princípio na tradução no português parece que é um imperativo, examinais, mas o sentido é, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Ou seja, o conhecimento que esse livro
pela graça de Deus, dá ao homem é um conhecimento que gera vida eterna. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Depois do pecado, nós precisamos que Deus desça até a nossa condição e nos redima. E ele faz isso se revelando, de modo geral na natureza, de modo específico, registrando a sua vontade num livro que é passível de ser lido e compreendido. Tá? Então, esse é o primeiro texto e, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês sobre a necessidade das Escrituras. As Escrituras não são um anexo que poderia ser dispensado, não. Sem as Escrituras, sem a revelação de Deus nesse livro, em linguagem humana, nós não sabemos quem nós somos e não sabemos quem Deus é. E nós não sabemos como restaurar aquilo que foi perdido. Ou como que se dá essa restauração. Porque, na verdade, a Bíblia não diz que nós restauramos. Ela diz que nós devemos crer naquele que restaura. Mas sem isso, tudo isso a gente só sabe porque Deus revelou a sua vontade. Ninguém, ao contemplar o céu, contemplando o céu, né, contemplando a multiplicidade, a perfeição da natureza, nós podemos chegar à conclusão de que Deus é maravilhoso, de que existe um ser superior que dá ordem e beleza às coisas. Isso dá para chegar a essa conclusão. Mas não dá para chegar à conclusão, observando o céu, de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Isso nós só sabemos porque Deus revela a sua vontade num livro. Então, nós necessitamos das Escrituras? Totalmente. Precisamos das Escrituras porque a nossa condição é de seres caídos. Quero terminar essa primeira fase aqui essa primeira parte do estudo de hoje, lembrando uma frase do reverendo Hermes Ten Maia, que diz o seguinte: as Escrituras não nos foram dadas para satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa. As Escrituras não nos foram dadas para satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa, né? E, inclusive, esse é um dos efeitos do pecado, né? Texto anterior de João: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Esse é o ideal, isso que nós devemos, nos alimentarmos desse livro para termos vida eterna. O pecado, às vezes, faz com que nós deixemos isso de lado, e às vezes nós queremos satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa. As Escrituras não foram dadas a mim, a você, a nós, com esse intento, ok? Então, esse é o primeiro tópico, a necessidade das Escrituras. Nós vamos fazer um intervalo de 2 minutos rapidinho e a próximo tópico nós vamos introduzir, porque esse tópico é mais extenso, nós vamos começar hoje e depois, Deus permitindo, só na semana que vem nós vamos terminar a inspiração das Escrituras, ok? Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Bem, estamos voltando ao Sã Doutrina, espero que você ainda esteja aí conosco. Vamos estudar juntos aqui para a segunda e última parte do estudo de hoje. Quero só mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando, tá? Sua presença aí conosco é muito importante. Mais uma vez quero destacar, né, que é importante para a gente que você, né, tendo alguma dúvida, levantando alguma questão, querendo fazer alguma pergunta, tá, pertinente ao tema de hoje, que nós estamos introduzindo o tema das Escrituras Sagradas, fique à vontade, tá? Utilize o chat aí para fazer alguma pergunta, levantar alguma questão. Um abraço a todos que estão participando. Eu quero só destacar aqui o Felipe e a Silvia, que foram meus alunos lá em Araçariguama, aprendi bastante com eles. Um grande abraço aí, que Deus os abençoe, tá? Qualquer dia a gente marca aí um almoço aí para matar a saudade. Um abração para vocês dois, tá? E para todos vocês que estão participando aí conosco, ok? Então nós vimos aqui, nós falamos sobre a necessidade das Escrituras, tá? A gente está começando, dando os primeiros passos para entender alguns atributos, algumas características, algumas verdades e discussões que estão em volta das Escrituras Sagradas. Então nós vimos sobre a necessidade. As Escrituras são uma necessidade urgente na vida do homem pós-queda. Porque sem elas, nós estaríamos, né, a expressão que eu utilizei aqui, nós estaríamos num escuro existencial e espiritual. Então nós precisamos das Escrituras.
E agora eu quero falar daquele atributo que é o mais basilar, né, o mais básico, sobre o qual vão ser construídas outras características das Escrituras, que é a inspiração das Escrituras, tá? Então hoje nós vamos começar a falar sobre a inspiração das Escrituras. Deus permitindo, na próxima semana nós retomaremos esse tema, né, e desenvolveremos um pouco mais. Em que consiste a inspiração das Escrituras? Vemos que nós já vimos que elas são necessárias, mas que tipo de escritura é necessária? Uma escritura que falha? Será que é necessária ao ser humano uma escritura que foi escrita por homens que são falhos? Com certeza não. Né? Nós precisamos de uma revelação de Deus, nós temos necessidade de que Deus se revele redentivamente a nós, mas que tipo de revelação é essa? É a própria Bíblia que diz que ela é inspirada por Deus. Antes de lermos juntos alguns textos, eu quero dar uma definição assim bem simples sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. Tá? Na verdade, eu quero fazer um comentário antes de falar sobre uma definição que nós vamos ver na próxima semana. Então, a doutrina da inspiração das Escrituras, ela ensina que, ao longo da história, Deus dotou diferentes homens para registrar sua vontade de forma exata e infalível. A doutrina da inspiração, ela nos ensina que Deus, ao longo da história, escolheu alguns homens, dotou esses homens de uma capacidade tal que tudo o que eles escrevessem fosse somente a vontade de Deus. E eles registraram a vontade de Deus de forma exata e infalível. Né? De onde vem essa doutrina da inspiração das Escrituras? Será que foi uma invenção, né, de algum teólogo lá da época da Reforma? Será que foi Calvino que inventou a doutrina da inspiração das Escrituras? Será que foi Agostinho que inventou? Né? Será que foi uma invenção do fundamentalismo norte-americano, né? Ali do final do século XIX, início do século XX? Será que a doutrina da inspiração nasce, né, no tempo e no espaço pós-Escritura? Nós vamos falar que não, nós vamos defender que não, né? A nossa resposta a essa pergunta é que é a própria Escritura que dá base para a doutrina da inspiração das Escrituras. Quero ler um texto com você, na verdade dois textos agora. O primeiro texto, Jeremias 31:2, um texto do Antigo Testamento. Existem vários outros textos, por questão de tempo nós vamos escolher alguns. Então o primeiro texto, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2, lá está escrito assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então é Deus separando no tempo e no espaço um servo dele para direcionar algumas palavras para serem registradas por esse servo. Essas palavras vêm de Deus. Existe um instrumento humano que vai registrar essas palavras. Mas enquanto ele as registra, Deus é que está supervisionando todo o processo de registro da sua vontade. Né? Esse é um texto. Depois nós vamos mostrar algumas indicações bibliográficas aqui. Mas esse é um texto que mostra Deus escolhendo um homem para registrar a sua vontade. Né? Deus sendo poderoso, né? Todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, tendo domínio sobre absolutamente tudo, é claro, né? Claramente, ele vai supervisionar todo esse processo, de forma que a sua vontade será escrita tal qual ele intenta, da forma como ele quer. Um segundo texto, lá no Novo Testamento agora, a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá está escrito assim, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, está escrito assim. Esse é o texto, né, um pouco mais conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, para a educação na justiça. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo Timóteo,
guiado pelo Espírito Santo, afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então, um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, né? Aqui analisado de uma maneira assim, muito breve, muito simples, mas que deixam claro, cremos, que a Escritura, né, ela mesmo diz que ela é inspirada por Deus. Ou seja, da onde que nasce, né, qual é a base em termos de informação para se construir a doutrina da inspiração das Escrituras. De onde que nasce isso? Da própria Escritura. É a Escritura, são as Escrituras sagradas que arrogam para si a característica de que elas têm uma procedência divina, fundamentalmente divina, vem de Deus. E Deus supervisiona todo esse processo. Então, um outro subtópico dentro desse grande tópico, a inspiração das Escrituras, é que a inspiração das Escrituras é a base de alguma das suas características. Repito, a inspiração das Escrituras é a base, primeiro, da sua autoridade. Por que a Escritura tem autoridade? Porque a sua base é que ela foi inspirada. A autoridade de alguém existe na medida em que esse alguém é confiável. A autoridade de um livro, se eu escrevo um livro, ele só é confiável na medida em que eu sou confiável, né? Então ele tem lá uma parte que pode ser confiável, uma parte que não, enfim. Mas a ideia é que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo, leva quem eu sou, as características de quem eu sou. Deus revela a sua vontade intencionalmente nas Escrituras Sagradas. Deus é perfeito, a sua revelação também é perfeita. Então, a inspiração das Escrituras é a base da sua autoridade. E eu quero ler um texto bíblico que fala sobre a autoridade que a Bíblia tem, advinda da sua inspiração. Isaías, capítulo 8, 20. Profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, está escrito assim: a lei, para a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A ideia é que aqueles homens só experimentariam aquele aspecto positivo, jamais verão a alva, jamais verão o dia, né? Mas antes tem que acontecer uma coisa. A referência ali desse texto é a lei e ao testemunho. Quem tinha autoridade nesse contexto aí é a lei de Deus e o testemunho de Deus. A autoridade vem da lei de Deus e do testemunho de Deus, não da lei do homem e do testemunho do homem, né? O texto sugere exatamente nesse caminho. A inspiração, além de ser a base da autoridade, é a base também da clareza da Escritura. É porque um Deus perfeito se revela de modo perfeito, essa revelação ela tem autoridade e essa revelação também possui clareza. Segundo texto, Salmo 19, 7. Salmo 19, versículo 7, está escrito assim, um texto bastante conhecido também. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma pessoa, um simples que se aproxima da Escritura, ele obtém aquilo que ela promete. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria àquele que é simples. Então a Escritura, ela é inspirada, essa inspiração é a base da sua autoridade, essa inspiração é a base da sua clareza, ela não complica a vida do simples, na verdade ela dá sabedoria ao simples, né? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas no nosso próximo encontro, Deus permitindo, mas aquilo que é necessário para a salvação de uma pessoa é claro para qualquer pessoa que lê a Escritura. Existem alguns assuntos que são mais complexos, existem alguns textos que são mais obscuros, mais difíceis, mas aquilo que é necessário para informar quem é Deus, quem você é, o que é pecado e como resolver o problema do pecado, o que é salvação, quem é o Salvador, como se obtém salvação, isso é claramente ensinado na Escritura e toda pessoa guiada pelo Espírito Santo e que lê a Escritura, ela vai conseguir chegar a essas conclusões.
tá? Um outro atributo que é baseado na inspiração é a sua necessidade e a sua utilidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a Escritura, nós já vimos a questão da necessidade, né? Nós somos ignorantes e precisamos de sabedoria. Nós somos seres dependentes e precisamos saber de quem nós devemos depender. E a Bíblia também, ela é útil, ela é prática, ela tem alguns propósitos que são cumpridos. E nesse caso, Paulo falando para Timóteo que a Escritura nos torna sábio, nos torna sábios, né? Nós temos sabedoria na Escritura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. Então, as Escrituras, elas mexem com as nossas emoções, com o nosso aspecto racional, com as nossas vontades, ela nos dá sabedoria, né? Ela realmente tem aplicações práticas para o nosso dia a dia. Então, a inspiração das Escrituras é a base da sua autoridade, da sua clareza, da sua utilidade e, por fim, da sua suficiência. Será que a Escritura ela necessita de ser complementada com algo que eu, você ou vários seres humanos, de repente, podem propor? Será que elas são suficientes para o propósito, né, segundo o qual ela foi escrita? Né? Vamos ler dois textos. Salmo 119, 105. Primeiramente esse salmo. Salmo 119, 105, texto bastante conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então perceba aqui, o salmista, guiado pelo Espírito Santo, ele afirma que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os seus caminhos. Aquilo que é necessário para guiar a nossa vida está registrado nas Escrituras Sagradas. Os dilemas humanos que nós enfrentamos, eles têm nas Escrituras Sagradas o seu norte, a sua base. As Escrituras Sagradas são suficientes para guiar a nossa vida, né? Para nos informar quem nós somos, de novo, quem Deus é, e o que deve acontecer, né, para que o nosso relacionamento com Deus seja reatado e para que nós experimentemos a redenção. E um outro texto, ainda no Salmo 119, só que agora no versículo 11. Versículo 11, né? Creio que nós lemos esse versículo no nosso primeiro encontro aqui. O salmista, também guiado pelo Espírito Santo, ele afirma: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É claro que essa é uma experiência, deixar de pecar contra Deus, que nós experimentaremos somente na glória, né? Porque aqui, embora o cristão não seja mais escravo do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, mas o pecado tem algum tipo de poder na vida do cristão, algum tipo de poder, até porque se não tivesse, nós não pecaríamos. Então, entender aqueles três, nós vamos ver mais à frente, Deus permitindo, aqueles três momentos da salvação. Salvação no passado, eu já fui salvo do domínio do pecado. Salvação no presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Salvação no futuro, eu serei salvo da presença do pecado. Então, nós ainda estamos experimentando a salvação no aspecto presente, no tempo presente. Então, o pecado na vida do cristão, ele não é mais dominador, mas ele ainda está presente, né? Ainda está presente e mais, tem algum tipo de poder, não poder dominador. Quem domina sobre a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E aí, o ensino do salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente. As palavras do livro santo são suficientes se nós conseguíssemos guardar no nosso coração e se elas dominassem toda a nossa vida, nós não pecaríamos contra Deus. Ela é
totalmente suficiente para nos mostrar aquilo que Deus requer de nós e o que nós devemos, né, o tipo de vida que Deus quer que nós vivamos. A palavra é totalmente suficiente para a finalidade segundo a qual Deus a escreveu, Deus a registrou. Então, a inspiração é a base da autoridade, da clareza, da utilidade, da suficiência. E nós vamos terminar nosso encontro de hoje respondendo a seguinte pergunta: como se deu a inspiração? Como que aconteceu a inspiração? Duas propostas erradas, né, duas ideias erradas sobre como foi essa inspiração e uma ideia que nós consideramos que seja a mais bíblica, né? Então a pergunta é: como se deu a inspiração? Existe uma proposta que diz que a inspiração foi mecânica. Como que seria essa inspiração mecânica? A proposta da inspiração mecânica ensina que Deus ditou as palavras aos homens e os homens foram meros copistas que registravam de forma mecânica o que era ditado. Então alguns entendem que a inspiração se deu dessa forma, né? Deus escolheu os homens e foi ditando aquilo que eles deveriam escrever de forma mecânica. Essa é a proposta, né, em linhas bem simples, a explicação, né, de como se deu a inspiração, de forma mecânica. Cremos que essa proposta não honra aquilo que a Bíblia ensina, né, porque você vê dinamismo, um certo dinamismo no registro da Escritura. Você vê diferenças de estilos, você vê diferença de temperamentos, né, dos vários autores. Eles têm nível de educação cultural diferentes uns dos outros. Existe uma diferença temporal entre o registro de um livro, né? Gênesis e Jó, principalmente, né, foram livros que foram escritos num período muito diferente das cartas paulinas. Então você tem uma diferença cultural, contextual, histórica, enfim. Essa é uma primeira proposta, então, a proposta de inspiração mecânica. A segunda proposta é a chamada inspiração dinâmica, né? E embora eu tenha usado essa palavra no meu comentário atrás, quem defende a inspiração dinâmica defende mais ou menos a seguinte ideia: que a inspiração afetou apenas os escritores, mas não os escritos. Então Deus dotou com alguns dons os homens, mas não necessariamente aquilo que eles escreveram, né? Assim como todos os cristãos, todo cristão tem dom, todo cristão tem algum tipo de dom. Alguns têm muitos dons, né? Outros têm um ou dois dons, enfim, não é esse o nosso assunto hoje. Mas a ideia de quem entende a inspiração do ponto de vista dinâmico parte do pressuposto que Deus deu dom aos homens. Agora, não significa que ele deu o dom no momento, não deu o dom àquilo que eles estavam escrevendo. Quem parte desse princípio considera a possibilidade de que nem toda a Escritura seja palavra de Deus. Tá? Então nós temos duas propostas que existem aí na história da igreja cristã, na história, né, da interpretação cristã, na história da teologia: a inspiração mecânica, a inspiração dinâmica, e que nós cremos que não honra aquilo que a Bíblia ensina. Nós defendemos que a inspiração ela foi orgânica. O que significa isso? A proposta, né, de explicação da inspiração orgânica ensina que o Espírito Santo agiu sobre os escritores de uma forma orgânica, ou seja, usando o caráter de cada um, o temperamento de cada um, os dons, os talentos, a educação, a cultura, o vocabulário e o estilo próprio de cada um, com o propósito de que eles registrassem somente a vontade de Deus. Então Moisés é um personagem num contexto específico, que tinha um temperamento específico, dons específicos, e Deus se utilizou de Moisés organicamente, de forma que quando Moisés escreveu os livros que ele escreveu, ele levou o seu estilo humano para os seus escritos, mas ao mesmo tempo só escreveu aquilo que Deus intentou. A mesma coisa com Paulo, a mesma coisa com João, né? João escrevia filhinhos. O jeito de tratar específico dele. Deus preservou? Claro que preservou, organicamente. Mas a ideia da inspiração orgânica, ela nos ensina que
Ou melhor, essa é uma consequência de quem acredita na inspiração orgânica, que nós cremos que é o que a Bíblia ensina mesmo. A Bíblia, ao mesmo tempo que é um livro humano, é um livro divino. É um livro divino porque tem procedência divina. É Deus que escreveu, se utilizando de meios humanos. Em que sentido a Bíblia é um livro humano? Ela pode errar? Não, porque ela foi inspirada por Deus. A inspiração preserva a Bíblia de qualquer tipo de erro e qualquer tipo de influência do pecado no momento do registro. Não significa que os seus escritores não eram pecadores, isso não é isso que está defendendo, porque a Bíblia não defende isso. Mas significa que no momento do registro da vontade de Deus, Deus preservou o registro e os homens de que eles pecassem naquele momento. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia é um livro divino, vem de Deus, origem divina, ela é um livro humano porque foi escrito em linguagem humana. Uma implicação prática para a gente disso. Como livro humano, a Bíblia deve ser aberta e lida e estudada. Eu tenho que saber o que significa essa palavra, as regras gramaticais, qual que é a diferença de um salmo, de uma carta paulina e de um livro histórico. Então, como livro humano, eu tenho que ler. Como um livro divino, eu não leio como qualquer livro. Eu tenho que pedir a direção de Deus, eu devorar no início e no fim, né? Pedindo a direção de Deus na interpretação desse livro. Nós estamos introduzindo ainda os assuntos, tá? Na próxima semana, Deus permitir, nós vamos continuar nessas questões. Tem um texto que eu quero ler, não está no nosso não vai ser projetado para você. Quero que você acompanhe aí onde você estiver. Segunda carta de Pedro, só para você ter um exemplo da própria Escritura sobre esse caráter dinâmico. É um livro divino e é um livro humano. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Aqui então, olha só, é Pedro, guiado pelo Espírito Santo, falando de um outro autor, falando de Paulo. Olha só o que Pedro diz aqui. Segunda de Pedro 3, 15 e 16. Está escrito assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, olha só, aqui está falando de muita coisa, né? Mas quero destacar só um detalhe que tem a ver com o que a gente está falando. Pedro diz que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Paulo às vezes escreve coisas difíceis de entender. Então, só nesse texto aqui, você tira a inspiração mecânica, que diz que não tem, que o texto foi escrito de forma mecânica, como se Deus só ditasse, como se fosse um ditado que as pessoas escrevessem, que os autores escrevessem de forma mecânica. Isso não foi o que escreveu, ou melhor, não é o que a gente pode depreender desse texto. Não foi de forma mecânica e muito menos de forma dinâmica. Deus inspirando somente os homens e não o texto em si. Né? Cremos que na inspiração orgânica é aquilo que realmente a gente pode retirar das Escrituras, né? Depreender das Escrituras. Deus é o autor divino das Escrituras, ele supervisionou todos os aspectos do registro, e não só do registro, da manutenção de todo o processo das Escrituras, de forma que absolutamente nada poderia e pode sair do controle de Deus. A Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro divino. Mesmo como um livro humano, ela não leva absolutamente nada de pecado, porque Deus supervisionou todo esse processo. Deus preservou as características dos escritores, né? Nesse sentido também é um livro humano, porque Deus preserva as características de cada um, o estilo de cada um. E Deus, de forma perfeita, domina sobre absolutamente todos os momentos da inspiração e da preservação do que nós chamamos de cânon bíblico, né? E quero terminar o nosso programa lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Palavra de Deus inspirada, inerrante, autoritativa, ou seja, tem toda a autoridade naquilo que ela afirma, e suficiente. Ela não é passível de ser complementada por absolutamente nada. E na próxima semana nós vamos levantar aquela questão. Você já deve ter ouvido falar aí, né? Ou ler em algum lugar. A Bíblia, ela é ou ela contém a palavra de Deus?
Qual que é o perigo, né, da gente chegar à afirmação de que ela somente contém a palavra de Deus? Até onde vai a inspiração? Né? Qual que é a extensão da inspiração do Espírito Santo nas Escrituras? Será que toda realmente a Escritura foi inspirada ou tem algumas partes, né, que podem errar? Em partes, algumas pessoas dizem, né, em partes doutrinárias a Bíblia é certa, agora em partes históricas não dá para confiar muito não. Qual que é a base de quem pensa assim? E o que a Bíblia responde àqueles que pensam assim? Eu quero que você ore assim como o salmista orou, lá no Salmo 119, 18, que ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração que o salmista faz lá no Salmo 119, 18, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente confiável, né? Totalmente confiante, porque Deus é confiável, e ele parte do princípio que esse livro aqui tem maravilhas. Só que muitas vezes nós não enxergamos essas maravilhas. E aí ele faz essa oração, esse clamor: Senhor, desvenda, tira a venda dos meus olhos. Para quê? Qual que é o propósito? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que essa seja uma experiência na minha vida e na sua vida. Que Deus tire as vendas dos nossos olhos para que nós possamos contemplar e experimentar as maravilhas da lei de Deus. E que o estudo da teologia, que o estudo das Escrituras possam gerar em cada um de nós, né, transformação de vida para a glória de Deus e para a nossa alegria nele. Tá? Eu quero terminar só indicando esses dois livros. Que são livros que eu utilizei na nossa aula de hoje. O livro do reverendo Hermes Tenmaia Pereira da Costa, A Inspiração e Inerrância das Escrituras, uma perspectiva reformada. Tá? Esse é um livro que fala basicamente do tema de hoje, de maneira muito mais, né, abrangente, aprofundada. Aqui nós fizemos um resumo bem rápido. E esse livro também, o Manual de Doutrina Cristã, do Luiz Berkoff, tá? Nós apresentamos em 2 aulas atrás o Esboços de Teologia Cristã. Esse aqui é o Manual de Doutrina Cristã, do Luiz Berkoff, que também trata nos seus capítulos iniciais dessa questão das Escrituras, ok? Então, meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, que Deus muito os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.